O ano é 1470. No alto dos penhascos de calcário sobre o Egeu, o ar cheira a enxofre e pergaminho queimado. Dentro do convento de Santa Ana, Irmã Elara está diante de uma lareira crepitante. Ela segura o livro de orações dourado, uma obra-prima de fé que sobreviveu por 3 séculos. Mas ela não o esconde. Com as mãos trêmulas, ela arranca as páginas e as joga no fogo. Lá fora, o horizonte está escuro com os estandartes do Império Otomano. Eles não vêm para matar essas mulheres. Eles vêm para catalogá-las, para transformá-las em números num livro-razão, para apagar seus nomes e seu Deus. Elara sabe que, uma vez que os soldados entrem, o único lugar seguro para a verdade estará dentro de sua própria mente. Ela queima o livro para salvá-lo, forçando seus olhos a memorizar a tinta antes que ela vire cinzas. O que aconteceu a seguir é uma história de sobrevivência que desafia a crença. Não é sobre uma batalha de espadas, mas uma batalha de memória. Uma batalha travada por mulheres que se recusaram a se tornar fantasmas. Aqui no Historiadores Escarlates, nós desenterramos arquivos que o mundo esqueceu. Encontramos histórias escritas em tinta invisível e orações esculpidas em cavernas escuras. Cada visualização nos ajuda a tirar mais uma voz do silêncio. Agora, voltemos àquele fogo, porque as pesadas portas de carvalho estão se estilhaçando, e os escribas esperam com suas canetas. Amanhã não amanheceu com o sol. Ela amanheceu com o céu sangrando no mar. Uma névoa cinzenta espessa e sufocante rolava do Egeu, agarrando-se aos penhascos de calcário, onde o convento de Santa Ana havia se erguido por 3 séculos. Mas hoje, o sal no ar estava sufocado pelo cheiro acre de enxofre e madeira queimada. A cidade abaixo dos penhascos, antes uma vibrante tapeçaria de telhados vermelhos e barcos de pesca, havia sumido. Em seu lugar jazia uma ruína fumegante, engolida pelo avanço implacável de um império que fluía como um rio de aço. Dentro do salão principal do convento, o chão de pedra tremia ritmicamente. Não era um terremoto. Era a marcha sincronizada de milhares de botas batendo contra a terra. Madre Superiora Sofia, uma mulher cujo rosto geralmente possuía a compostura severa e inabalável dos próprios penhascos, agora parecia frágil. Suas mãos, envelhecidas e trêmulas, agarravam um objeto pesado embrulhado em veludo. Ela era a âncora desta casa sagrada, mas a tempestade lá fora finalmente a havia quebrado. Elara! Ela ofegou, empurrando o embrulho nos braços da jovem. Leve-o, as criptas, a pedra solta atrás do ícone de São Pedro. Vá! Irmã Elara olhou para o pesado embrulho. Ela tinha 20 anos, com olhos que eram afiados demais, observadores demais para uma vida de contemplação silenciosa. Suas mãos não eram lisas como as de uma dama, mas calejadas e fortes por anos de trabalho no tear. Ela era a melhor tecelã do convento, possuindo uma mente que conseguia recordar o intrincado padrão de 1000 fios sem um único erro. Madre, disse Elara com a voz tensa, as criptas são o primeiro lugar onde eles procurarão. Eles não são saqueadores, são conquistadores. Faça o que eu digo! Sofia gritou, uma lágrima finalmente escorrendo por sua bochecha enrugada. É o livro de orações dourado. Contém as iluminuras de nossos fundadores. É a prova da nossa história. Não pode ser tocado por suas mãos. Elara pegou o livro. O veludo escorregou, revelando a capa. Ouro batido, incrustado com rubis que pareciam gotas de sangue fresco na penumbra. Era pesado com séculos de devoção. Um estrondo trovejante ecoou do pátio. As grandes portas de carvalho haviam se estilhaçado. Eles estavam ali. Elara olhou ao redor da sala. As paredes de pedra não ofereciam santuário. As tábuas soltas do chão eram óbvias demais. O altar estava exposto demais. O pânico ameaçava sufocá-la, mas sua mente, aquela máquina fria e analítica que a tornava uma mestre tecelã, assumiu o controle. Eles iriam despir este lugar.
Iriam bater em cada parede, revirar cada pedra. Iriam encontrar o ouro. Iriam derretê-lo. E iriam queimar o pergaminho como lenha para seus fogos de vitória. Não havia lugar para esconder o objeto. Então, ela tinha que salvar a essência. Elara virou-se não para a porta, mas para a grande lareira que dominava a parede leste. Um fogo já morria ali, reduzido a brasas laranja brilhantes. Elara, não! Madre Sofia gritou avançando, mas suas pernas velhas eram muito lentas. Elara caiu de joelhos diante do calor. Com as mãos trêmulas, ela arrancou a capa dourada da lombada, jogando o metal precioso de lado como se fosse lixo. Ela segurou a pilha grossa de páginas de pergaminho. A tinta era vibrante, azul, carmesim e dourada. A caligrafia dançava na luz do fogo. Ela jogou as páginas sobre as brasas. O pergaminho seco enrolou-se instantaneamente. As bordas enegreceram. Elara não desviou o olhar. Ela arregalou os olhos até que ardessem com o calor e a fumaça. Ela se concentrou com uma intensidade aterrorizante nas páginas enquanto elas começavam a contorcer-se nas chamas. Página 1. O Alfa. A genealogia. Página 2. O Salmo do Lamento. Página 10. O hino do mar. Sua mente corria, capturando imagens mentais do texto mais rápido do que o fogo conseguia consumi-las. Ela forçou a forma das letras em sua memória, tecendo-as na tapeçaria neural de sua mente, assim como tecia fios em tecido. Ela sentiu a dor física do fogo em seu rosto, mas a transmutou em uma fechadura, selando as palavras atrás de uma parede de trauma e concentração. Queime, ela pensou violentamente. Queime para que não possam te tocar. Venha para mim. As pesadas portas de madeira do salão se abriram. Eles não entraram correndo e gritando como bárbaros. Eles fluíram com uma disciplina aterrorizante. Os janízaros. Homens de guerra vestidos com uniformes limpos, afiados e terrivelmente uniformes. Eles formaram um perímetro em segundos, suas cimitarras embainhadas, seus mosquetes prontos. Atrás deles caminhavam homens que não carregavam armas. Eles usavam longas vestes manchadas de tinta e carregavam grossos livros-razão, encadernados em couro. Esses eram os escribas. Eles olhavam para as freiras aterrorizadas, amontoadas no canto não com luxúria ou ódio, mas com os olhos frios e mortos de contadores de ovelhas. Um escriba molhou uma pena num tinteiro de viagem, amarrado à cintura. Ele apontou para uma noviça soluçando. Mulher. Idade aproximada 15, sem habilidades. Agrupamento doméstico. Ele anotou. Ele apontou para outra. Mulher. Idade 40, frágil. Descarte recomendado. Ele anotou. Não eram pessoas, eram bens. Eram números em um livro-razão que seria arquivado em uma capital a centenas de quilômetros de distância. Elara permaneceu de joelhos diante do fogo, de costas para eles. A última página do livro de orações dourado estava se enrolando em uma crocante preta e escamosa. As palavras haviam sumido do mundo. Levante-se! Uma voz retumbou. Era profunda, ressonante, e falava a língua delas com um sotaque perfeito e zombeteiro. Elara levantou-se e virou-se. No centro do salão estava o comandante. Ele era uma figura imponente, sua armadura polida num brilho espelhado sob um manto de seda carmesim. Sua barba era aparada com precisão geométrica. Ele não parecia um monstro, parecia um rei. Seus olhos varreram a sala, ignorando a chorosa Madre Sofia, e pousaram na capa dourada jogada no chão. Então, seu olhar se deslocou para a lareira, para a pilha de cinzas frescas e pretas que ainda mantinha a forma retangular fantasmagórica de um livro. O comandante avançou, o som de suas botas ecoando no silêncio. Ele parou ao lado de Elara. Ele cheirava a mate-água de rosas e ferro. Ele se agachou e pegou um atiçador. Ele mexeu nas cinzas. Um único fragmento de pergaminho não queimado flutuou, cinza e quebradiço, antes de se desintegrar em pó. Ele se levantou, imponente sobre Elara.
Um pequeno sorriso divertido brincava em seus lábios. Era o sorriso de um homem que vira tudo e não valorizava nada. Ele chutou a capa dourada com a ponta da bota. Você tirou o ouro? Ele disse suavemente. Esperto. Você pensou que viemos apenas pelo metal. Ele olhou para as cinzas novamente. Um desperdício. Esse era o Códex de Santa Ana, não era? 1000 anos de história. Elara olhou para o peito dele, recusando-se a encontrar seus olhos, sua respiração superficial. Seu coração batia contra as costelas como um pássaro preso. O comandante se inclinou. Você acha que me negou um troféu? Ele sussurrou. Mas você só negou a si mesma sua história. Olha para isso. Ele gesticulou para a pilha de fuligem. Seu Deus está queimado. Ele é cinza e pó, assim como sua cidade. Ele virou as costas para ela, dispensando-a tão facilmente quanto se dispensa um cão vadio. Escriba, ele chamou. Esta tem espírito. Marque-a para os teares imperiais. Bem categoria A. Elara ficou imóvel. O calor do fogo ainda estava em seu rosto. O comandante pensou que havia vencido. Ele pensou que as havia apagado. Mas dentro da catedral escura e silenciosa de sua mente, as páginas estavam virando. O ouro em folha brilhava em um sol mental que nunca se punha. A tinta estava molhada e fresca. Kiri Ellison. Ela recitou silenciosamente, as palavras gritando em sua cabeça. Senhor, tende piedade. Ela olhou para a nuca do comandante. Você tem a cinza, ela pensou. Eu tenho o fogo. A estrada para a costa não era uma estrada. Era uma ferida aberta no calcário, irregular e implacável sob o brilho branco do sol do meio-dia. Por 3 dias, a coluna de prisioneiras moveu-se como uma cobra desarticulada. O chocalhar das correntes e o arrastar dos pés descalços, fornecendo um ritmo sombrio à sua marcha. O ar estava espesso com poeira, cobrindo os hábitos das mulheres até que parecessem estátuas esculpidas na própria terra cinzenta. Irmã Elara caminhava perto da parte de trás. A corda que prendia seus pulsos atritava contra a pele, úmida de suor e sujeira. Sua garganta era um cânion ressecado, mas sua mente permanecia perigosamente ativa. Ela recitava o livro do Gênesis silenciosamente, as palavras que havia memorizado das chamas a mantendo de pé. Ao lado dela caminhava a irmã Marta. Marta era a mais velha delas, uma mulher de 70 invernos, cuja coluna estava permanentemente curvada por décadas, cuidando dos jardins de ervas do convento. Ela era quem preparava chás para febres e pomadas para queimaduras. Agora, ela era um fardo. Sua respiração vinha em golfadas irregulares e úmidas que chacoalhavam em seu peito estreito. A procissão parou abruptamente. Uma roda de uma das carroças de suprimentos havia batido em um sulco. Aproveitando a pausa, um escriba chamado Ibrahim desmontou de sua mula. Era um homem pequeno e meticuloso, com dedos manchados de tinta e um rosto que parecia perpetuamente contraído em cálculo. Ele caminhou pela fila de mulheres, verificando seu livro-razão. Ele não olhava para seus rostos. Ele olhava para seus pés e sua respiração. A eficiência está caindo. Ibrahim murmurou para um guarda próximo, batendo sua pena no pergaminho. A degradação dos bens está acelerando. A margem padrão para perdas de transporte é de 20%. Atualmente estamos em 0. Temos espaço para cortar. Era uma verdade fria e burocrática. Na logística do império, a carga humana tinha uma taxa de depreciação. Se os fracos atrasassem a coluna, eles custavam mais em comida e tempo do que seu trabalho jamais pagaria. Enquanto a roda da carroça era liberada e o grito para marchar soava, a realidade do cálculo de Ibrahim atingiu. Irmã Marta deu um passo, depois outro. Então, seus joelhos simplesmente falharam. Não houve grito, apenas o baque suave de um corpo atingindo a terra batida. Ela não se moveu para amortecer a queda.
Ela jazia encolhida como um saco de grãos descartado, sua bochecha pressionada contra a poeira. Um guarda janízaro, um brutamontes com braços do tamanho de troncos de árvores, aproximou-se. Ele cutucou Marta com a bota. Ela gemeu fracamente, um som quase inaudível sobre o vento. Peso morto, o guarda grunhiu. Ele olhou para a beira do penhasco, a poucos metros de distância, onde a estrada caía bruscamente em um barranco cheio de arbustos e urubus. Ele se abaixou, pegando a corda que conectava Marta às outras, com a intenção de cortá-la e jogá-la para o lado. Não havia crueldade em seus olhos. Era gerenciamento de resíduos. Não! O grito rasgou a garganta de Elara antes que ela pudesse impedi-lo. Ela se jogou no chão, não para implorar, mas para bloquear. Ela caiu de joelhos entre o guarda e o corpo prostrado de Marta. Levante-se! O guarda rosnou, pegando o chicote enrolado em seu cinto. Elara não se moveu. Ela não é refúgio. Ela é uma irmã. O guarda ergueu o chicote. Mas antes que a chibatada pudesse cair, outra sombra caiu sobre Elara. Depois outra. Irmã Madalena, a mais jovem, caiu de joelhos ao lado de Elara. Depois Madre Sofia, movendo-se com dolorosa lentidão. Depois as outras. Em segundos, 22 mulheres estavam de joelhos, formando um círculo apertado e impenetrável ao redor de Irmã Marta. Elas curvaram a cabeça, expondo seus pescoços e costas. Estavam amarradas, desarmadas e exaustas, mas haviam construído uma fortaleza de carne e osso. O guarda hesitou. Ele esperava gritos, corridas ou súplicas. Ele não esperava geometria. Elas se haviam unido, ombro a ombro, uma parede silenciosa que dizia: para levá-la você terá que passar por todas nós. Chicoteie-as! Ibrahim, o escriba, gritou de sua mula, irritado com a demora. Dispersem-nas! A chibatada caiu. Acertou Elara nos ombros, o couro mordendo através de sua túnica áspera. Ela ofegou, seu corpo se contorcendo, mas ela não rompeu a linha. Outro golpe. Desta vez em Madalena, que gemeu, mas se inclinou mais para dentro do círculo. O som do chicote estalando contra tecido e carne ecoou pelas paredes do cânion. Um golpe. 2. 5. Elas não se moveram. Absorveram a violência como a terra absorve a chuva. Basta! A ordem foi dada calmamente, mas cortou o barulho do chicote instantaneamente. O comandante avançou em seu garanhão negro. Ele olhou para a cena. As mulheres sangrando, o guarda frustrado e o corpo imóvel da velha freira no centro. Ele olhou para Elara. Seus olhos estavam bem fechados, suor e lágrimas riscando a poeira em seu rosto, mas sua postura era desafiadora. Ele se lembrou do fogo. Ele se lembrou da cinza. Ela está morta, disse o comandante, sua voz desprovida de emoção. Ele podia ver que o peito de Marta havia parado de se mover. Elara abriu os olhos. Ela olhou para o homem no cavalo. Então ela pertence à terra, não aos abutres. O comandante olhou para o sol. Ele olhou para o escriba, que apontava freneticamente para seu livro Razão, e o sol que declinava. Então ele olhou de volta para as mulheres. Ele viu suas mãos, mãos que eram lendárias por tecer tapeçarias tão finas que pareciam pinturas. Você deseja enterrá-la? O comandante perguntou. Muito bem. Ele sinalizou para o guarda embainhar seu chicote. Mas não temos paz para vocês. Não temos tempo para rituais. Vocês têm até que a sombra daquela rocha toque a estrada. Ele apontou para uma pedra que projetava uma longa sombra. E vocês usarão o que têm. Ele se referia às suas mãos. O círculo se desfez. Elara se arrastou até o lado de Marta. Ela tocou a testa da velha, sussurrando uma última oração. Então virou-se para o chão rochoso à beira da estrada. Ela cavou. O chão era duro, endurecido por séculos de calor. Elara cravou os dedos na areia, arrancando pedras. Suas unhas, mantidas curtas e lisas para tecer seda, rasgaram-se imediatamente. A pele na ponta dos dedos se desfez.
Ao lado dela, as outras irmãs também cavavam. Não havia som além do raspar frenético de 22 pares de mãos arrancando a terra. Era um trabalho brutal e sangrento. Elas estavam destruindo as próprias ferramentas de seu ofício, seus dedos sensíveis e habilidosos, para criar um lugar de descanso para sua amiga. Sangue misturou-se com a terra cinzenta. Elara sentiu uma pedra irregular cortar seu polegar, mas ela não parou. Imaginou que estava tecendo um padrão ao contrário, desfazendo a terra para criar um bolso de paz. Quando a sombra tocou a estrada, uma cova rasa havia sido escavada na paisagem. Não era funda, mas era suficiente. Elas baixaram irmã Marta na cova. Não havia mortalha, apenas a poeira. Cobriram-na rapidamente, batendo a terra com suas mãos arruinadas e sangrando. Marchem! O guarda latiu. Elara levantou-se. Suas mãos latejavam, pingando sangue na poeira branca da estrada. Ela as olhou. Essas mãos que seriam forçadas a tecer para o sultão. Estavam danificadas agora. Mas enquanto olhava para um monte de terra fresca, sentiu uma estranha e fria vitória. Ibrahim, o escriba, traçou uma linha sobre um número em seu livro. Bem liquidado, ele murmurou, fechando o livro razão. Mas enquanto Elara começava a andar, deixando o túmulo para trás, ela sabia que ele estava errado. Eles não haviam liquidado um bem. Eles haviam consagrado uma mártir. E ao fazer isso, provaram que a parede que construíram podia sangrar, mas não desmoronaria. O campo de detenção em Volos era um purgatório de poeira e barulho. Era ali que o Império separava seus espólios, antes de transportá-los pelo Egeu. Homens eram separados de mulheres, os fortes dos fracos, os hábeis dos trabalhadores. Era um mercado caótico de carne humana, cheirando a medo e carne assada. Pela primeira noite, as 22 irmãs estavam amontoadas em um cercado feito de madeira rústica, expostas aos elementos. Mas na segunda manhã, a dinâmica mudou. Um homem chegou ao cercado. Não era um soldado, nem um escriba como o Ibrahim de rosto contraído. Era mais velho, mais corpulento, vestido com um caftã de veludo azul escuro. Este era Selim Bey, o administrador do Manifesto Imperial. Ele se movia com a graça casual de um homem que era dono de tudo o que via. Ele apontou um dedo anelado para a Madre Superiora Sofia. Aquela, disse Selim Bey, sua voz escorrendo falsa cortesia. Ela tem porte nobre. A sujeira não lhe cai bem. 2 guardas avançaram. Eles não arrastaram Sofia. Eles a escoltaram. Madre! Irmã Madalena gritou, avançando, mas Elara a conteve. Sofia não olhou para trás. Ela endireitou a coluna, alisando seu hábito sujo com uma dignidade que parecia fora de lugar na imundície do campo, e foi embora com o administrador. O sol se pôs, e ela não voltou. Sussurros começaram a serpentear pelo cercado como víboras venenosas. Ela havia sido morta? Havia sido vendida separadamente? Ou pior? A resposta veio ao amanhecer. Os portões dos aposentos administrativos se abriram. Selim Bey emergiu, rindo de algo que estava sendo dito pela pessoa ao seu lado. Era a Madre Sofia. Mas a mulher que caminhou para a luz do sol era uma estranha. Sumido estava o hábito rasgado e manchado de sangue. Sumido estava o crucifixo de madeira. Ela estava envolta em camadas de seda otomana pesada, tingida com a cor de esmeraldas e vinho. Seus cabelos, geralmente escondidos sob um véu, estavam cobertos por um belo toucado de linho bordado. Ela não parecia uma prisioneira, mas uma cortesã. Ela caminhava sem correntes. Ela segurava uma xícara de líquido fumegante, café, um luxo que nenhuma das irmãs jamais sentira o cheiro, em suas mãos bem cuidadas. Um suspiro coletivo sugou o ar do cercado. Ela se converteu. Madalena sussurrou sua voz embargada. Ela aceitou o turbante. Ela nos vendeu. Elara sentiu uma pedra fria se assentar em seu estômago. A imagem era devastadora.
Em um mundo de poeira cinzenta e trapos marrons, Sofia brilhava como uma joia. Era o truque mais antigo do Império: dividir para conquistar. Você não precisa espancar um cachorro se puder virar a matilha contra seu alfa. Se a mais santa entre elas pudesse ser comprada com um banho quente e um pedaço de seda, que esperança o resto delas teria? Selim Bey guiou Sofia em direção ao cercado. Ele a estava exibindo. Ele queria que elas vissem. Olhe para elas, Sofia. Selim disse em voz alta, gesticulando para as freiras famintas com um sorriso de pena. Veja o que a teimosia compra? Um pedaço de terra, mas você é razoável. Você entende que a fé é fluida assim? Sofia tomou um gole de sua xícara. Seu rosto era uma máscara de calma de porcelana. Ela olhou para Elara. Ela olhou para Madalena. Seus olhos estavam vazios, desprovidos de reconhecimento. Elas são magras, disse Sofia. Sua voz era monótona, despojada do calor que costumava confortar os doentes. Mas suas mãos são capazes. Não as separe, Selim. Um tear exige muitos fios. Quebre o conjunto e você arruinará uma tapeçaria. Talvez, Selim ponderou, acariciando a barba. Ou talvez eu venda as jovens para os haréns no Cairo. Elas valem um preço melhor do que tecelãs. Então você é um tolo, Sofia respondeu bruscamente. Era o tom de uma aristocrata falando com um servo. Essas mulheres tecem para Deus. Se você quer que elas teçam para um sultão, mantenha-as juntas, ou você não terá nada além de dedos desajeitados e lágrimas. Selim riu, encantado com sua arrogância. Muito bem, minha cara convertida. Veremos. Eles se viraram e foram embora. Ao passarem, Madalena cuspiu pelas frestas de madeira. O cuspe caiu na barra da seda esmeralda de Sofia. Sofia não se encolheu, não olhou para baixo. Simplesmente continuou andando, desaparecendo de volta ao conforto da tenda do administrador. O campo caiu em um silêncio pesado e sufocante. A traição era absoluta. As irmãs mais jovens choravam abertamente, não por medo da morte, mas pela morte de seu ídolo. Elara sentou-se no canto, sua mente girando. Ela repassou a cena, a frieza, a arrogância. Foi uma performance perfeita, perfeita demais. A noite caiu, trazendo um vento costeiro cortante. Os guardas jogaram biscoitos de pão duro no cercado, rações para animais. Elara ficou acordada, a cabeça apoiada em uma pedra que usava como travesseiro. Seu coração estava em guerra com seu cérebro. Ela conhecia Sofia. Ela conhecia a mulher que havia lavado os pés de leprosos. A seda poderia realmente apagar uma alma tão rapidamente? Ela se moveu, tentando encontrar conforto no chão duro. Sua mão roçou em algo debaixo da pedra. Parecia diferente da terra. Macio. Elara congelou. Lentamente, com cuidado para não acordar os guardas, ela puxou o objeto. Era um pedaço de pão. Não o pão duro jogado pelos guardas, mas um pedaço de pão macio e levedado da mesa do administrador. E bem enrolado nele havia um pedaço de tecido. Elara sentou-se, protegendo o objeto com o corpo. Ela desenrolou o tecido. Era uma tira de seda esmeralda, violentamente rasgada de uma barra. Ela apertou os olhos ao luar. Havia uma mancha na seda. Não sujeira. Era vermelha, escura, enferrujada. Sangue. Sofia havia picado o próprio dedo. Elara traçou as marcas de sangue. Era tosco, desenhado com pressa e dor. Duas linhas curvas se cruzando. Um peixe, Ictis, o antigo e secreto símbolo dos primeiros cristãos quando se escondiam nas catacumbas de Roma. Elara engoliu em seco. Ela olhou para o pão, depois para a seda. A conversa anterior? Sofia não estava barganhando por seu próprio conforto. Ela estava barganhando por elas. Não as separe. Ela estava usando sua suposta conversão, sua razoabilidade, para convencer Selim Bey de que as freiras eram uma única unidade econômica de alto valor. Ela estava interpretando o papel da colaboradora para garantir que não fossem dispersas para os mercados de escravos do Cairo.
onde desapareceriam para sempre. Ela estava vestindo a seda de Judas para fazer o trabalho de uma santa. Elara olhou para as formas adormecidas de suas irmãs. Madalena se contorcia em um pesadelo, lágrimas ainda secando em suas bochechas. Elas odiavam Sofia agora. E Sofia estava deixando-as odiá-la. Ela estava absorvendo o desprezo delas para proteger suas vidas. Elara levou o pedaço de seda aos lábios. Cheirava a perfume caro e sangue metálico. Ela rasgou o pão em 22 pedacinhos. Ela rastejou até Madalena e a sacudiu gentilmente. Coma, Elara sussurrou, colocando uma migalha na língua da garota. Eu não estou com fome, Madalena murmurou. Coma, Elara insistiu, sua voz feroz. É da madre. Ela não nos deixou. Ela é o escudo. Elara olhou para a tenda do administrador, brilhando com a luz da lâmpada à distância. Em algum lugar lá dentro, cercada por luxo e inimigos, uma velha sentava sozinha, interpretando um papel que condenaria seu nome na história, apenas para comprar mais um dia juntas. Elara engoliu seu pedaço de pão. Tinha gosto de sal. O mar Egeu não era uma massa de água. Era uma besta que queria engolir o mundo. Por 3 dias, a grande galera de guerra otomana balançou e rolou por uma tempestade agitada, cinza-violeta. Nas entranhas do navio, no convés mais baixo, o conceito de dia e noite havia deixado de existir. Havia apenas a escuridão, o cheiro de corpos sujos, bile, e o ranger rítmico e aterrorizante da madeira que soava como se as costelas do navio estivessem se partindo uma por uma. Irmã Elara estava ardendo. Seu corpo, enfraquecido pela marcha e pela escavação do túmulo de Marta, sucumbira a uma febre que ardia mais quente que o fogo que ela havia encarado no convento. Ela jazia encolhida nas tábuas úmidas do porão de carga, a cabeça apoiada no colo de irmã Madalena. Água, Elara sussurrou, seus lábios rachados e sangrando. A tinta está seca. Madalena enxugou um pano úmido na testa de Elara, chorando em silêncio. Cale-se, Elara. Guarde suas forças. Estamos quase lá. Mas Elara não estava lá. Ela estava de volta ao grande salão de Santa Ana. Ela estava vendo as páginas se enrolarem. Ela estava vendo as palavras se desprenderem do pergaminho e flutuarem no ar como faíscas. Elas estavam queimando sua garganta. Exigiam ser libertadas. De profundis, clamavi ad te, Domine. O sussurro começou baixo, um som arrastado que mal se elevava acima do embate das ondas contra o casco. Domine, exaudivosem meam. Elara sentou-se. Seus olhos estavam arregalados, vítreos, e não viam nada do porão escuro. Ela via apenas o texto. Os versos em latim que ela havia engolido agora lutavam para sair. Elara, por favor. Outra irmã sibilou, aterrorizada. Os guardas vão ouvir. Mas Elara não conseguia parar. A febre havia rompido a barragem. Sua voz subiu, ganhando uma ressonância estranha e oca que cortou a umidade do porão. Fiant aures tuae intendentes, in vossem deprecationis meae. O som se afastou do círculo amontoado das mulheres. Flutuou pelas divisórias de madeira e para a vasta e aberta caverna do convés dos remadores. Ali, 200 homens sentavam acorrentados a bancos. Eram o motor do império. Gregos, sérvios, italianos, venezianos, criminosos e prisioneiros de guerra. Estavam nus da cintura para cima. Seus corpos mapas de cicatrizes e marcas de chicote. Por dias, eles remaram ao som de um tambor, sua única língua o grunhido de esforço e o grito do contramestre. Mas agora, o tambor havia parado por causa da tempestade. Os remos estavam recolhidos. Os homens sentavam no escuro, esperando para se afogar. Então, a voz os alcançou. Era a voz de uma mulher, alta e clara, falando a língua dos velhos rituais. Latim. Para os marinheiros gregos, era a língua da igreja rival. Para os turcos, era a língua do infiel. Mas na escuridão, com a morte batendo na madeira, não era teologia.
Era uma tábua de salvação. Luca, um enorme soldado sérvio acorrentado ao banco de estibordo, levantou a cabeça. Ele havia perdido um olho no cerco de Corinto e não havia falado uma palavra desde sua captura. Ele inclinou seu rosto cicatrizado em direção ao som. Si iniquitatis observaveris Domini. Domini. Quis sustinebit. Se tu, ó Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem poderá subsistir? As palavras envolveram Luca. Ele não entendia cada sílaba, mas compreendia o ritmo. Era o ritmo de uma mãe embalando um filho. Era o ritmo de uma súplica a algo maior que a tempestade. A voz de Elara ficou mais alta. Ela estava gritando os salmos agora, projetando-os com uma energia desesperada e febril. Ela recitava os ritos fúnebres, as orações pelos doentes, os cânticos de libertação. Quia apud te propitiatio est. Mas contigo está o perdão. O convés dos remadores silenciou. Os gemidos dos que passavam mal pararam. Até os ratos pareciam fazer uma pausa no porão. 200 homens prenderam a respiração, ouvindo a garota que cantava para Deus enquanto o navio tentava matá-los. Mas o silêncio foi quebrado pelo baque pesado de botas na escada. O feitor, um homem chamado Casim, que carregava um chicote feito de couro de hipopótamo, desceu ao porão. Ele estava encharcado da chuva do convés superior e seu humor estava péssimo. O canto era uma violação da ordem. Barulho significava rebelião. Ele marchou em direção ao canto das mulheres, seu rosto contorcido em um rosnado. Silêncio, bruxa! Casim rugiu, erguendo o chicote. Cale a boca, ou eu vou cortar sua língua. As irmãs gritaram e se amontoaram sobre Elara, tentando protegê-la. Mas Elara nem o via. Ela estava olhando para o teto, recitando o Glória Patri. Casim deu um passo à frente, o pesado chicote de couro preparado para golpear. Não toque nela. A voz era como pedras rangendo. Não vinha das mulheres. Casim congelou. Ele virou-se lentamente. Luca, o gigante sérvio, havia se levantado o máximo que suas correntes permitiam. Os grilhões de ferro mordiam seus pulsos, mas ele não se importava. Ele estava encarando Casim com seu único olho bom. E naquele olho havia uma promessa de violência que nenhum chicote poderia domar. Casim zombou. Sente-se, cachorro. Luca não se sentou. E então, o homem ao lado dele se levantou. Um ladrão veneziano com uma orelha faltando. Depois os gregos do lado do porto. Depois os italianos. Um por um, os remadores se levantaram. O som de 200 correntes chacoalhando de uma só vez era mais alto que o trovão lá fora. Estavam magros, famintos e desarmados, mas estavam encarando Casim com uma unidade coletiva e aterrorizante. Eram inimigos uns dos outros em terra. Mas neste navio, sob o feitiço da voz febril, eram uma congregação. E Elara era sua sacerdotisa. Casim agarrou seu chicote, seus nós dos dedos embranquecendo. Ele olhou para a parede de homens. Ele olhou para a fragilidade de seu próprio crânio comparada às correntes de ferro que eles usavam. Se ele golpeasse a garota, o navio não precisaria da tempestade para destruí-lo. Eles o despedaçariam com os dentes. O feitor abaixou o braço. Ele cuspiu no chão, um gesto de raiva impotente. Mantenha-a quieta. Casim sibilou para Madalena, sua voz tremendo ligeiramente. Ou eu as jogo todas aos peixes. Ele se virou e subiu de volta pela escada, recuando para a tempestade acima. Lá embaixo, a voz de Elara finalmente vacilou. Ela desabou de volta no colo de Madalena, a energia gasta. Amém, ela sussurrou, e caiu em um sono profundo e comatoso. Na escuridão do convés dos remadores, Luca sentou-se de volta em seu banco. Os outros homens o seguiram. As correntes se acomodaram. O navio gemeu quando uma onda enorme atingiu o lado, mas o pânico havia sumido. No silêncio que se seguiu, uma voz grega do fundo sussurrou: Amém. Então uma voz veneziana: Amém. Então um turco, suavemente,
na escuridão. A mim. Elara dormiu, sem saber que em seu delírio ela havia tecido o primeiro fio de uma tapeçaria, que nem mesmo o sultão poderia desfazer. Constantinopla era uma cidade de ouro, cúpulas e luz. Para os viajantes que entravam no chifre de ouro, ela aparecia como uma visão do paraíso flutuando sobre a água. Mas para as 18 irmãs sobreviventes de Santa Ana, a cidade não era um destino, era um teto. Elas foram descarregadas da galera à noite, movendo-se como sombras pelas ruas laterais do distrito de Gálata. Não havia multidões para as observar, nem humilhação pública. Elas estavam além do ponto de serem espetáculos. Eram agora puramente propriedade. Elas foram levadas aos portões maciços e imponentes do Palácio Topkapi. Mas não entraram pelo portão imperial, onde embaixadores cavalgavam em cavalos brancos. Elas foram conduzidas a uma pequena porta reforçada com ferro na base da muralha externa, meio escondida por era crescida. Ao passarem pela soleira, o ar mudou. A brisa salgada do Bósforo desapareceu, substituída pelo cheiro estagnado e pesado de mofo, tintura e pedra molhada. Elas desceram, por escadas em espiral cortadas na rocha viva, descendo pelas adegas onde o vinho era armazenado para os janízaros, descendo pelas cozinhas onde as fornalhas rugiam como dragões. Elas foram mais fundo, nas veias do império, até chegarem à subestrutura. Este era o mundo dos servos silenciosos. A oficina era um salão cavernoso, de teto baixo, que se estendia na escuridão. As paredes choravam umidade. O chão estava escorregadio de condensação, mas o espaço estava cheio das coisas mais requintadas que o olho humano podia contemplar. Teares, dezenas deles, pareciam esqueletos de madeira na penumbra. Neles, pendiam tapeçarias de cores deslumbrantes, sedas carmesim, fios de prata afiada e veludos azuis como o oceano profundo. Aqui, uma voz sussurrou. Era suave, aguda e aterrorizante. Uma figura emergiu das sombras. Era uma montanha de homem, mas sua pele era lisa como a de um bebê, e seu rosto era desprovido de pelos. Ele usava o turbante branco dos eunucos do palácio, mas suas vestes eram cinzentas, da cor das paredes de pedra. Este era Bashir, o guardião do tear. Ele deslizava em vez de andar, seus movimentos sem som. Ele parou na frente de Elara. Não olhou nos olhos dela. Olhou para as mãos dela. Pegou seu pulso, erguendo-o à luz de uma vela de sebo bruxuleante. Inspecionou os calos, as cicatrizes da escavação do túmulo, os dedos longos e afilados. Você existe para tecer, disse Bashir. Sua voz era um arrulho suave, o que tornava suas palavras infinitamente mais sinistras. Lá em cima, ele apontou um dedo carnudo para o teto de pedra. Está a sombra de Deus do Sultão na terra. Ele caminha sobre a beleza. Você cria a beleza. Ele soltou a mão dela. Mas você nunca deve ser ouvida. Uma tecelã que fala é uma tecelã que comete erros. Se você falar, eu cortarei o ruído de sua garganta. Ele tocou uma pequena e afiada faca pendurada em seu cinto. A vida da formiga começou. Dias e noites se dissolveram em uma linha do tempo única e cinzenta. Não havia janelas para marcar o sol. O tempo era medido apenas pelo comprimento da vela e pelo comprimento do fio. Elara sentou-se em um tear no canto mais distante, ao lado de Irmã Madalena. A tarefa delas era tecer uma passadeira para o salão dos embaixadores. Seria um jardim de tulipas e cravos, símbolos de poder e perfeição. O trabalho era brutal. Os fios de seda eram tão finos que cortavam a pele como papel. O fio de ouro tinha que ser martelado na trama, exigindo precisão que fazia seus olhos lacrimejarem e seus músculos entrarem em espasmos. Os dedos de Elara, uma vez curados da escavação, racharam novamente. O sangue brotava na ponta dos dedos. Ela teve que aprender a parar, envolver os dedos em trapos e esperar, pois uma única gota de sangue na seda do sultão significava a morte. Acima delas,
Podiam ouvir os baques abafados do mundo da luz, a marcha rítmica dos guardas, o som fraco e fantasmagórico de música de uma festa. Às vezes, o riso de mulheres do harém, um som que descia pelos dutos de ventilação como uma piada cruel. O céu está um andar acima de nós, Elara pensou, passando a lançadeira pelos fios de urdume. E nós somos o combustível queimando no porão para mantê-lo aquecido. O silêncio era o fardo mais pesado. Trabalhavam ombro a ombro, mas não podiam falar. Comunicavam-se com olhares, na forma como passavam a tesoura, no ritmo da respiração. Estavam se tornando os fantasmas que o império queria que fossem. Semanas viraram meses. A umidade dos túneis se instalou em seus ossos. Uma tosse começou a se espalhar entre elas. Certa tarde, ou talvez fosse noite, Elara foi enviada ao nicho de armazenamento nos fundos da oficina para pegar mais meadas de lã carmesim. A área de armazenamento era uma pilha caótica de madeira podre e armações de tear descartadas. Cheirava a decadência. Enquanto Elara pegava um fardo de lã, uma corrente de ar atingiu seu rosto. Estava fresco, novo. Ela fez uma pausa. O ar na oficina estava estagnado. De onde vinha o vento? Ela seguiu a corrente. Levou-a até a parede dos fundos, atrás de uma enorme tapeçaria apodrecida que havia sido jogada sobre uma pilha de detritos. A tapeçaria era antiga, comida de mofo, retratando uma batalha esquecida. Elara olhou por cima do ombro. Bashir estava no outro extremo do salão, repreendendo uma jovem. Ela puxou a tapeçaria apodrecida para o lado. Atrás dela, a parede de pedra havia desabado ligeiramente, revelando uma fissura irregular. Não era uma porta feita pelo homem. Era uma falha natural na rocha. Talvez uma antiga entrada de cisterna que havia sido selada e esquecida séculos atrás. Elara espremeu-se pela fenda. Lá dentro estava tudo escuro, mas o ar era puro. Ela tateou com o sílex e o acendedor que guardava no bolso, uma ferramenta roubada para cortar fios. Acendeu um pequeno pedaço de lã. O súbito clarão de luz revelou uma pequena câmara circular, não mais larga que uma carruagem. Estava vazia, exceto por escombros e poeira. As paredes eram de pedra bruta, mas para Elara não era um buraco, era uma catedral. O barulho da oficina, o estalo dos teares, a respiração pesada do eunuco, era abafado ali. A pedra espessa absorvia o mundo. Era invisível, era silencioso, era delas. Elara apagou a chama e espremeu-se de volta. Seu coração batia contra as costelas, mais rápido do que havia batido em meses. Ela pegou a lã carmesim e voltou para os teares. Ela sentou-se ao lado de Madalena. Não falou, não podia, mas ela alcançou por baixo do tear e apertou o tornozelo de Madalena. Apertou 3 vezes. Pai, Filho, Espírito Santo. Madalena olhou para ela, os olhos arregalados de perguntas. Elara inclinou a cabeça ligeiramente para o fundo da sala, em direção à tapeçaria apodrecida. Então, pegou sua lançadeira e a passou pela seda. Seus olhos não estavam mais opacos. Estavam afiados novamente. Elas foram enterradas no inferno para servir aos céus. Mas o império havia cometido um erro. Haviam dado às formigas uma rachadura na fundação. E Elara sabia, enquanto tecia as tulipas do sultão, que mesmo a menor rachadura poderia derrubar a parede mais forte. 3 anos são uma vida inteira quando se vive no túmulo. No mundo subterrâneo do Topkapi, as estações não existiam. Havia apenas o frio úmido que fazia as articulações doerem, e o frio um pouco menos úmido que sinalizava o verão acima do solo. As 18 irmãs de Santa Ana haviam mudado. Sua pele tinha a cor de pergaminho, translúcida e com veias azuis. Seus olhos, constantemente esforçando-se na luz tênue do sebo, haviam crescido grandes e sensíveis, como os de peixes de águas profundas. Mas elas estavam vivas e tinham um segredo. Era meia-noite. A respiração pesada e rítmica de Bashir, o eunuco, ecoava de seus aposentos no outro extremo do salão. Irmã Madalena movia-se silenciosamente pelas sombras.
Estava mais magra agora, suas maçãs do rosto afiadas o suficiente para cortar, mas suas mãos haviam se tornado rápidas e firmes. Ela puxou um pequeno embrulho gorduroso de debaixo de sua túnica. Era um pedaço de gordura cinzenta coagulada. Por meses, as irmãs que eram designadas para esfregar os chãos perto das cozinhas do palácio vinham raspando os coletores de gordura, o sebo sujo e descartado dos banquetes do sultão que entupia os ralos. Elas o escondiam em suas mangas, desafiando o risco de uma surra por roubo. Madalena ajoelhou-se no canto, atrás da tapeçaria apodrecida que escondia seu santuário. Ela misturou a gordura rançosa com alecrim seco roubado das pilhas de lixo e alguns fios de algodão residual. Com dedos ágeis, ela a moldou. Uma vela, feia, cheirando a carne assada e decadência, mas ainda assim uma vela. Ela escorregou pela fissura na rocha. Elara a seguiu. Dentro da caverna escondida, o ar estava parado. Madalena acendeu uma faísca. A vela de gordura estalou, então pegou fogo. Uma pequena chama amarela e esfumaçada lambeu a escuridão. Lux in tenebris lucet. Elara sussurrou tocando a parede de pedra áspera. A luz brilha na escuridão. A parede não estava mais nua. Ao longo de 3 anos, havia se tornado a Bíblia delas. Sem papel ou tinta, elas usaram cacos afiados de cerâmica quebrada, encontrados nos escombros para esculpir suas orações no calcário. O Salmo 23 foi gravado perto do chão. As bem-aventuranças espiralaram pelo teto. Era um mosaico caótico e desesperado de fé, arranhado por dedos sangrando na escuridão. Tragam-na, Elara disse suavemente. 2 irmãs ajudaram uma figura a mancar para dentro do pequeno círculo de luz. Era a Madre Superiora Sofia. Ela não era mais a mulher em seda esmeralda que havia tomado café com o administrador. 6 meses atrás, o Império havia decidido que ela não era mais útil. Suas mãos haviam desenvolvido um tremor, tornando-a inútil para trabalhos de agulha finos. Seu valor diplomático como convertida havia expirado com a mudança de uma estação política. Então, a jogaram de volta no fosso. Não para o cercado, mas para o chão dos tiares, para varrer a poeira até morrer. Ela estava vestida com trapos piores que os delas. Seus cabelos eram brancos e finos, seu corpo um esqueleto envolto em lã cinzenta. Ela desabou contra a parede, sua respiração chocalhando em seu peito como folhas secas. Minhas filhas, Sofia sussurrou. Sua voz era uma ruína. Elara ajoelhou-se ao lado dela, colocando a mão na testa fria de Sofia. Estamos aqui, madre. Madalena trouxe o sacramento. Não era uma hóstia. Era uma crosta de pão, verde de mofo, salva do chão. O vinho era um copo de água com gosto de ferro. O corpo de Cristo. Elara sussurrou, quebrando uma migalha e colocando-a na língua de Sofia. Sofia fechou os olhos. Lágrimas escorreram dos cantos, percorrendo a sujeira em seu rosto. Ela mastigou lentamente, saboreando o pão mofado como se fosse maná. Me perdoem, Sofia sussurrou, agarrando a mão de Elara com força surpreendente. Eu vesti a seda para que vocês pudessem vestir a lã. Eu queria comprar tempo para vocês. Você nos comprou a vida, Elara respondeu, sua voz feroz. Você é o escudo, madre. Nós nunca esquecemos. Sofia sorriu, uma expressão fantasmagórica que iluminou seu rosto mais do que a vela de gordura jamais poderia. Não apenas sobrevivam, Elara. Ela tossiu, um som úmido e terrível que espirrou sangue em sua túnica. O livro Razão. Sofia ofegou, seus olhos encontrando os de Elara. Eles nos veem como números, ativos, depreciação. Não morram como números. Façam-nos lembrar os nomes. Sua mão apertou, depois relaxou. O chocalhar em seu peito parou. No silêncio da caverna, sob o peso esmagador do palácio, Madre Superiora Sofia morreu. Madalena sufocou um soluço, enterrando o rosto nas mãos. As outras irmãs começaram a chorar em silêncio, seus ombros tremendo.
Mas Elara não chorou. Ela olhou para as mãos da mulher morta, mãos que uma vez as haviam abençoado, depois as haviam traído para salvá-las, e finalmente voltaram para elas. Ela olhou para a parede, para os arranhões na pedra. Lux in tenebris. Então, ela olhou para a vela. A luz projetava sombras longas e dançantes contra a superfície áspera da rocha. As sombras pareciam fios, intercessionando, nodando, tecendo. Façam-nos lembrar. Elara levantou-se. Ela apagou a vela, mergulhando-as de volta na escuridão. Não podemos enterrá-la, Elara disse, sua voz fria e dura como ferro. Bashir contará os corpos pela manhã. Ela deve ir para a fornalha. As irmãs ofegaram. Elara! Mas Elara continuou cortando o choque delas. A alma dela não vai para uma fornalha, e a mensagem dela não ficará nesta caverna. Ela se virou para a entrada da fissura. Temos escrito nossas orações nestas paredes onde ninguém pode ver, disse Elara. Fomos tolas. O que você quer dizer? Madalena perguntou, enxugando os olhos. Sofia disse para não morrermos como números, disse Elara. Ela olhou de volta para a oficina, onde o tear dos embaixadores esperava pelo turno da manhã. Não precisamos de papel, não precisamos de mensageiros. Ela ergueu as mãos, os dedos cicatrizados, as unhas quebradas, mas os músculos fortes. Nós somos tecelãs, Elara sussurrou. Nós falamos em nós. Nós falamos em padrões. Se eles querem que façamos beleza para o sultão deles, nós lhes daremos uma beleza que grita. Ela olhou para o contorno escuro do grande tear. Não enviaremos uma carta, Elara declarou. Nós teceremos a carta e a enviaremos para os tribunais da Europa, bem debaixo dos pés do sultão. A ordem veio do céu, carregada nas mãos suaves e aterrorizantes de Bashir, o eunuco. O doge de Veneza, Bashir anunciou, sua voz ecoando na oficina úmida. Assinou um tratado. O sultão, em sua infinita misericórdia, envia um presente, uma tapeçaria. Deve ser a maior já tecida nesta adega. Deve representar o jardim do paraíso. Ele desenrolou um pergaminho com o desenho. Era um tumulto de complexidade. Pavões com olhos de fio de ouro real, rios de seda prateada e uma borda de videiras geométricas entrelaçadas tão intrincadas que fazia os olhos doerem. Vocês têm 4 meses, Bashir sussurrou, inclinando-se sobre o tear de Elara. Se não for perfeita, as mãos que a fizeram serão removidas. Ele saiu, deixando o cheiro de água de rosas e medo pairando no ar estagnado. Elara olhou para o desenho. Era lindo, era uma prisão de fios, mas enquanto estudava a borda, as videiras intermináveis e em espiral que simbolizavam a eternidade, ela viu a abertura. Irmãs. Elara sussurrou. O som dos teares não parou. Elas haviam aprendido a falar sob o ritmo da lançadeira. Nós teceremos o jardim, mas nós semearemos a borda com nossas próprias flores. Ela reuniu as 3 tecelãs mais experientes, incluindo Madalena, durante uma pausa para a água. Ela lhes mostrou uma técnica da infância delas nas vilas costeiras, algo que as velhas avós usavam ao tecer mortalhas para pescadores perdidos no mar. O nó chorão. Elara explicou baixinho. Puxamos o fio da trama apertado no batimento ascendente e frouxo no batimento descendente. Ao olho parece uma variação no brilho da seda, mas a mão parece um batimento cardíaco. Madalena terminou, os olhos arregalados. Nós teceremos o Kairi, Elara disse. Tensão longa, tensão curta. Pausa, Kiri eleison. Senhor, tem de piedade. De novo e de novo, enterrado nas vinhas da vitória do sultão. O trabalho começou. Foi uma descida à loucura. O tear para a tapeçaria veneziana era um colosso, exigindo 6 mulheres para trabalhar lado a lado. Sentavam ombro a ombro, seus dedos voando como beija-flores. O esforço físico era agonizante. O fio de ouro era rígido e cortava suas cutículas até sangrarem.
Elas tinham que envolver constantemente os dedos em trapos frescos para evitar manchar a seda impecável. Mas o custo mental era mais pesado. Estavam escrevendo uma carta em uma linguagem de tensão. Senhor, aperte o nó, rompa o fio. Tende, enrole a prata, deixe respirar. Piedade, prenda-o. Elara conduziu a sinfonia do silêncio. Ela observou a borda crescer, centímetro por centímetro agonizante. Para o olho destreinado, era uma obra-prima da geometria otomana. Mas Elara sabia que a cada terceira videira carregava um grito. Era um código Morse tátil, um ritmo de dor tecido no símbolo do poder imperial. 3 meses se passaram. A tapeçaria estava pronta. Brilhava à luz das velas, uma imponente parede de esmeralda e ouro, deslumbrante em sua beleza. Então, veio a inspeção. A pesada porta de ferro rangeu, e Bashir entrou. Mas ele se afastou para outro homem. Hassan Bey, o mestre imperial de têxteis. Hassan era um homem de agulhas, não de espadas. Era esguio, usava óculos pousados em um nariz adunco, e seus dedos eram longos e sensíveis, as mãos de um maestro. Ele não olhava para as mulheres, olhava apenas para o tecido. Ele percorreu o comprimento da tapeçaria, cantarolando suavemente. Ele levou uma lupa aos olhos dos pavões, verificou a consistência da tintura do rio. As irmãs estavam de cabeça baixa, prendendo a respiração. Hassan chegou à borda. Ele passou a mão pela borda de veludo. Seus dedos deslizaram sobre as videiras geométricas. Ele parou. Ele franziu a testa. Ele esfregou a seda entre o polegar e o indicador. Moveu a mão 15 centímetros para a direita e esfregou novamente. O ritmo estava lá. O nó chorão. Para um soldado não era nada. Para um mestre tecelão, era uma irregularidade. Um pulso onde deveria haver planura. Atenção aqui! Hassan murmurou sua voz confusa. Ela gagueja. Ele se inclinou, o nariz a centímetros da seda. Pegou uma pequena faca de prata de seu cinto. Uma ferramenta para cortar fios soltos. Não é consistente, Hassan disse, sua voz endurecendo. Por que a videira pulsa? O urdume está solto. Ele ergueu a faca. Ele ia cortar a borda para inspecionar a integridade estrutural da trama. Se ele cortasse, veria o nó de laço duplo, veria a falha intencional. A trama está corrompida, Hassan declarou, a lâmina pairando sobre a mensagem. Devemos testar a resistência. O coração de Elara parou. Se ele cortasse, elas estavam mortas. A mensagem seria destruída e a traição delas exposta. Ela olhou para Madalena. Madalena estava perto da mesa de trabalho, onde um pesado braseiro de ferro com cera quente era mantido líquido para selar as pontas da corda de ouro. Madalena encontrou os olhos de Elara. Não havia medo em seu rosto, apenas uma terrível resolução. Me perdoem, irmãs. Madalena sussurrou. Ela não tropeçou. Ela se jogou. Madalena avançou, seu pé enganchando na perna do suporte de ferro. O pesado braseiro tombou. Uma cascata de cera fervente e derretida derramou-se. Não sobre a tapeçaria, mas diretamente sobre o pé e a canela descalços de Madalena. Um grito rasgou a oficina. Era cru, primal e ensurdecedor. Meu pé! Ah, meu Deus, meu pé! Madalena guinchou, caindo no chão de pedra, debatendo-se em agonia enquanto a cera endurecia em sua pele queimada. Hassan recuou violentamente, derrubando a faca. O caos súbito quebrou sua concentração. As outras irmãs correram para Madalena, lamentando, criando uma parede de barulho e movimento corporal que bloqueava Hassan da tapeçaria. Tola, desajeitada! Bashir sibilou, correndo para afastar Madalena da preciosa seda. Tirem-na daqui! Não deixem a fumaça tocar o tecido! Hassan olhou para a mulher gritando, depois de volta para passar a tapeçaria. O clima estava quebrado. O silêncio requintado necessário para a má inspeção havia sumido. Ele olhou para a faca no chão, depois para a cena caótica. Era um homem que detestava a feiura. E isso era feio. Embalem-na.
Hassan estalou, acenando uma mão dispensadamente para a tapeçaria. O centro é impecável. A borda. É provável que seja apenas a umidade desta masmorra maldita afetando a seda. Tirem-na desta umidade antes que tudo apodreça. Ele virou-se e saiu, com um lenço pressionado no nariz para bloquear o cheiro de cabelo queimado e cera. Elara caiu de joelhos ao lado de Madalena. A pele do pé da jovem freira estava empolada, vermelha e branca sob a cera que esfriava. Madalena soluçava, os dentes cerrados tão forte que suas gengivas sangravam. Mas quando Elara apertou sua mão, Madalena apertou de volta. 3 vezes. Pai, Filho, Espírito Santo. Os soldados enrolaram a tapeçaria. O jardim do paraíso, carregando o grito silencioso de 18 fantasmas em sua borda, foi içado em uma carroça. Começou sua jornada para a luz do sol, paga com sangue. A tapeçaria pendia no grande salão do conselho do Palácio do Doge, em Veneza, uma parede cintilante de esmeralda e ouro que silenciava o recinto. Os cortesãos cochichavam sobre a generosidade do sultão, admirando os pavões que pareciam respirar e os rios de prata que capturavam a luz das tochas. Mas Giovanni da Collo não olhava para os pavões. Giovanni tinha 70 anos, um mercador cujas mãos estavam manchadas com o anil de 1000 rotas comerciais. Ele havia nascido em uma vila, a menos de 10 milhas do convento de Santa Ana. Ele conhecia o vento daquela costa, ele conhecia a lã e ele conhecia os nós. Ele esperou até que o conselho se dispersasse. Então se aproximou da tapeçaria. Seus dedos, tremendo com a idade, roçaram a borda, as magníficas videiras geométricas que simbolizavam a conquista otomana. Ele fechou os olhos. Deixou as pontas dos dedos lerem a seda. Apertado, frouxo. Pausa. Apertado. Frouxo. Pausa. Não era uma videira, era um batimento cardíaco. Era o nó chorão. O dialeto específico e doloroso das viúvas de sua terra natal. Kyrie, eleison. A respiração de Giovanni engasgou. Ele encostou o ouvido na seda fria. Ela estava gritando. Era um coro de fantasmas presos no jardim do sultão, clamando a um deus que falava latim. Elas não estão mortas. Giovanni sussurrou para o salão vazio. Elas estão no subsolo. Ele não procurou o Doge. A política levaria meses, e o Doge não arriscaria uma guerra por um punhado de freiras. Giovanni foi ao seu cofre. Ele pegou tudo. Duas semanas depois, nos arquivos administrativos do Palácio Topkapi, o ar cheirava a poeira e corrupção. Ibrahim, o escriba, sentou-se à sua mesa. Ele estava mais velho agora, seu rosto marcado pelo estresse de gerenciar o infinito inventário do império. Mas seus olhos ainda eram frios e calculistas. Ele olhou para a pequena bolsa de veludo em sua mesa. Ele a abriu. Diamantes, brutos, não rastreáveis e valendo mais do que os salários de toda a sua vida. Ele olhou para o mercador veneziano parado nas sombras. O inventário na subestrutura está deteriorando, Giovanni disse suavemente. Ouvi dizer que há uma doença, uma praga súbita e violenta entre as tecelãs. Ibrahim tocou os diamantes. Ele entendia a linguagem do comércio muito melhor do que a linguagem da fé. A praga é uma coisa terrível. Ibrahim concordou, sua voz suave. Exige descarte imediato. Sem autópsia, sem enterro, apenas remoção. Para evitar a propagação. Ibrahim abriu o grande livro Razão Imperial, o mesmo livro preto que havia engolido as irmãs nos portões do convento 4 anos antes. Ele encontrou a página datada de 1474. Ele molhou sua pena em tinta vermelha. Ao lado da entrada, 18 tecelãs femininas, aquisição Santa Ana, ele traçou uma linha firme e horizontal. Ele escreveu: falecidas, causa, febre negra. Corpos incinerados e descartados via portão de lixo sul. Ele soprou na tinta para secá-la. Uma tragédia, disse Ibrahim, deslizando os diamantes para sua manga.
As carroças partem à meia-noite. Não se atrase. O lixo não espera. A fuga não foi gloriosa. Cheirava a repolho podre e entranhas de peixe. As 18 mulheres foram contrabandeadas para fora da oficina não como heroínas, mas como refúgio. Cobertas em sacos de estopa áspera, foram empilhadas na parte de trás das carroças de madeira, usadas para transportar o lixo do palácio até as docas. Elara jazia imóvel sob uma camada de palha, prendendo a respiração. Podia sentir a vibração das rodas nas pedras. Cada solavanco era um choque de terror. Se um guarda verificasse a carroça, se um saco se movesse, a mentira seria desvendada e a espada do carrasco seguiria. Mas os guardas no portão de serviço não verificaram. Quem iria querer inspecionar o lixo do sultão? Eles acenaram para as carroças passarem, cobrindo o nariz. As rodas retumbaram da pedra para a madeira. O cheiro do mar invadiu, sobrepujando o fedor. Elas foram transferidas na escuridão, mão a mão, da carroça para o porão de uma rápida nau mercante veneziana. Nenhuma palavra foi dita. Apenas o suave espirrar dos remos e o ranger da aparelhagem. Enquanto o navio se afastava do chifre de ouro, o sol começou a sangrar sobre o horizonte. Elara estava no convés de popa. Estava envolta em um quente manto de lã que Giovanni havia trazido, mas tremia. Não de frio, mas da vastidão súbita e aterrorizante do céu. Após anos de tetos de pedra, o ar livre parecia uma queda. Ela olhou para trás. O palácio Topkapi estava na colina, magnífico e cruel. Suas cúpulas ficando rosadas ao amanhecer. Em algum lugar profundo sob ele, em uma caverna escura, uma vela de gordura estava apagada. O tear estava vazio. Ela não era a garota que havia entrado naquele palácio. Aquela garota havia morrido na escuridão. A mulher parada no convés tinha cabelos grisalhos e cicatrizes nos dedos que nunca se curariam. Ela havia perdido Madre Sofia. Ela havia perdido os anos de sua juventude, mas ela havia vencido. Elara levou a mão à túnica. Puxou uma pequena bolsa de couro. Dentro havia uma mistura de poeira cinzenta, as cinzas do livro de orações dourado que ela havia queimado na lareira do convento, misturadas com uma pitada da fuligem que ela havia recolhido da fornalha, onde haviam convencido os guardas a queimar trapos contaminados que eram, na verdade, as roupas de Madre Sofia. Era tudo o que restava de sua história física. Elara abriu a bolsa. Ela enfiou a mão e pegou um punhado de cinzas. O vento as levou. A poeira cinzenta girou no ar, dançando por um momento contra o pano de fundo do império em retirada, antes de se espalhar na esteira branca do navio. Requiem aeternam. Elara sussurrou, mas ela estava sorrindo. Era um sorriso que alcançou seus olhos, finalmente quebrando a máscara do fantasma que ela fora forçada a se tornar. Terminamos a trama, madre, ela disse ao vento. O livro Razão está fechado. Não somos números. Ela olhou para as mãos. As cicatrizes na ponta dos dedos capturavam a luz da manhã. Eram feias, torcidas e ásperas. Mas quando as cerrou em um punho, sentiu a força nelas. Deus não está no livro, Elara disse, virando o rosto para o mar aberto e o oeste. Ele está nas mãos que se recusaram a parar de se mover. Ela respirou fundo o ar salgado, enchendo pulmões que haviam respirado poeira por tempo demais. Vá, ela disse ao vento. Conte ao mundo que vivemos. A história da irmã Elara e das tecelãs de Topkapi nos deixa uma lição profunda para as nossas próprias vidas diárias. Muitas vezes nos sentimos pequenos diante das gigantescas montanhas que enfrentamos, seja a dor de perder um ente querido, a pressão de um emprego que nos esgota, ou a sensação de que a nossa voz não importa. Mas Elara nos ensinou que não precisamos de um exército para derrotar a escuridão. Não precisamos de uma espada. Às vezes, o maior ato de rebelião é simplesmente recusar-se a desistir. Usar qualquer pequeno poder que tenhamos, nossas mãos, nossa arte, nossa gentileza, para continuar tecendo a nossa verdade.
Mesmo quando o mundo tenta nos reduzir a um número, lembre-se de que o seu espírito é um fogo que nenhum registro pode conter. Se a coragem dessas 18 mulheres tocou seu coração, por favor, pressione o botão curtir para honrar a memória delas. Compartilhe esta história com alguém que precisa ser lembrado de sua própria força interior hoje. E se você quiser nos ajudar a descobrir mais vozes que a história tentou silenciar, por favor, assine o canal e ative as notificações. Terminemos com uma oração. Que o Deus que vê todas as coisas em segredo lhe conceda a força de Elara e a sabedoria de Sofia. Que ele seja a lâmpada para os seus pés, quando você caminhar pelos vales da sombra, e que ele a lembre de que, mesmo em seus momentos mais sombrios, você nunca será esquecida. Se você acredita que a luz sempre vencerá a escuridão, escreva amém nos comentários abaixo.